Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez ao nosso bate-papo, tá certo? E hoje ele é matinal porque nós estamos de manhã, são 6 horas da manhã, tá bom? Olha, eu quero, nessa conversa nossa, mandar um alô para todo mundo, para todas as pessoas que se inscreveram no nosso canal, tá bom? Mandar um grande abraço para você, que esse canal é apenas um canal onde nós conversamos algumas coisas sobre a palavra de Deus. Vez ou outra comentamos outros assuntos, principalmente, né, a respeito desse cenário em que nós estamos vivendo, né, alguns pontos nós esclarecemos às vezes até por questionamento. Às vezes uma pessoa pergunta e não entende o que está acontecendo, nós esclarecemos aquela pessoa e depois aquele assunto nos inspira a fazer certos comentários ou compartilhar com as demais pessoas, tá? Por isso que, vez por outro, nós podemos estar comentando um assunto diferente de ser um assunto bíblico, tá? Tudo na intenção de esclarecer as coisas, deixar as pessoas entendendo as coisas. Nós não sabemos tudo, mas vamos coletar as informações para poder apresentar a vocês. Quero mandar um grande abraço aqui à minha esposa, né? A Leninha, que é minha esposa. Nós somos casados há 29 anos, né? Esse ano a gente completa 2021, vamos completar com a bênção de Deus 29 anos de casado. Para mim uma honra, né? Ela é a mulher da minha mocidade. É muito bom. Um grande abraço para ela, é uma mulher guerreira, tem me ajudado muito, né? Em todos os momentos, ela sempre esteve presente comigo, né? Agora nossos filhos se casaram todos, cada um seguiu sua vida, e está só nós dois aqui, tá certo? Um grande abraço para minha esposa, meu reconhecimento por tudo que ela faz por mim, por nossa família e também na obra de Deus. Bom, quero mandar aqui um grande abraço ao meu pastor presidente, pastor Haroldo Pascoal, né, sua esposa, nossa irmã Delba. Deus possa abençoar o nosso pastor grandemente. Há poucos dias ele completou aniversário, né, tivemos um culto de ação de graça muito bom lá. Quero mandar um abraço junto com o nosso pastor, quero mandar um abraço a todos os ministros da igreja, né, Assembleia de Deus, do Ministério Itaoca, tá, ali os evangelistas, né, os presbíteros, os diáconos, as famílias desses homens, os auxiliares de trabalho, as igrejas, as congregações, enfim. Quero mandar um abraço a todas as pessoas que são cristãs, né, que estão seguindo a Deus em outra igreja que não seja a Assembleia de Deus. Um forte abraço. Nesse canal tem muitas pessoas que não são da Assembleia de Deus, mas que nos acompanham e admiram o nosso trabalho. Quero, com a sua ajuda, chegar a 1.000 inscritos. Eu estou empenhado em chegar aos meus primeiros mil inscritos. Que não está sendo uma tarefa fácil, tá? Mas eu confio em Deus. Quero mandar um abraço a todos os meus amigos, tá? Que estão sempre com a gente. Todos os meus irmãos da congregação onde eu congrego, que é Gironda, Assembleia de Deus de Gironda. Todos os meus irmãos, os obreiros daqui da congregação, tá? As irmãs do Círculo de Oração, a juventude, as crianças, as famílias. Um forte abraço. Eu também mando um abraço para o distrito de Gironda, né? A todas as pessoas desse lugar, para que Deus possa abençoar grandemente. Meus amados, o assunto que nós vamos conversar hoje é um assunto, eu creio que é interessante nós discorrermos sobre esse assunto, tá bom? Olha aqui o cafezinho, eu que faço o café, ó. A temperatura agora está em 9 graus, tá? 9 graus acima de zero. Porque se der abaixo de zero aqui, nós não temos, eu particularmente não tenho nenhum tipo de preparo para poder enfrentar um inverno abaixo de zero.
Tá certo? Há poucos dias nós colocamos 4 cobertas. Além de uma blusa minha, que ela é feita de tecido de cobertor. Né? Além de, às vezes, eu acabo até me aquecendo demais. Além da conta, eu passo até suar, né? Então tem uma blusa ali que ela é feita de tecido de cobertor. Ela já é quente. Estava tão frio que eu coloquei mais 4 cobertas para nós dormirmos. Essa noite foi 3, né? Vamos direto ao assunto? Vamos lá. Olha, eu estava pensando um pouco, e é muito bom você pensar, porque quando você pensa, você constrói argumentos. Quando você pensa, você constrói argumentos. Há pessoas que entram numa discussão, mas ele não sabe nem o que vai falar. Tem pessoas que, quando parte para a discussão com alguém, as palavras é tão forte, então o baixo nível das palavras são tão ruins que acabam acontecendo coisas que não podiam acontecer, as coisas saem do controle. Quando a pessoa perde a razão, o controle da situação, ele vai pensar numa arma, numa faca, num objeto que possa ferir a pessoa com quem ele está discutindo. Então é muito bom você pensar, né? Até mesmo quando você for hostilizado, você precisa digerir aquela agressão. Porque se você for revidar de imediato, claro, se você sofre um golpe, você tem que se esquivar dele, certo? Agora, se alguém te agride com palavras, você precisa filtrar o que ele está te dizendo. Tá certo? Porque senão as coisas podem sair do controle e a gente sair perdendo. Mesmo tendo razão, a gente sai perdendo. Então tem que ter muito controle de situação. Eu quero lembrar aqui, deixar bem claro para você, que não há ninguém perfeito aqui na Terra. Tá? Eu estou arrumadinho assim porque gosto. A minha forma de viver me inclina a me vestir assim, né? A própria essência de Deus, ela faz com que a gente se vista melhor para se apresentar com Deus. Você está entendendo? Tem gente que acha que Deus é aquele fanfarrão que aceita qualquer coisa. Não. Você não aceita qualquer coisa, como é que você vai dar qualquer coisa para Deus? E Jesus falou isso. Qual filho que pedia você um pão, você vai dar pedra? Jesus falou nos evangelhos. Mas não é isso que eu quero conversar, não. A gente conversa isso numa outra oportunidade. Tá bom, meus queridos? Mas deixa eu falar de um assunto que eu estava pensando ontem aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui para a gente poder... É muito bom, ó, você tem uma caderneta dessa, entendeu? Ó, um caderninho, você pode lá, você que é aspirante a pregar, a ensinar, né? É bom você comprar um caderninho desse, tá vendo? Você anotar. Veio um pensamento na sua cabeça, você vai lá e coloca ele como título. E depois você vai na Bíblia e explora em torno daquele título. Lembre-se, como você está falando para massa, as palavras precisam ser medidas. Mesmo que você vai falar com alguém, principalmente quando você vai se direcionar, vai combater o pecado, por exemplo. Você vai combater o pecado, não aquele que está pecando. Aquele que está pecando, ele precisa que você dê a ele uma nova oportunidade para ele se recompor. Então você precisa fazer tudo com amor. Assim como Deus faz. Já imaginou? Se Deus agisse diferente do que ele faz? Olha quantas pessoas estão numa condição ruim aí, erradas. Mas Deus está lá, ó, esperando. Eu vou esperar esse camarada melhorar, porque senão vai ficar ruim para ele. Deus espera. E nós temos que ser pacientes e longânimos com o nosso próximo. Agora, o próximo precisa entender também que nós não somos trouxa também.
Eles viver errando e achar que pode ficar nessa vida de ioiô, subindo e descendo toda a vida. Tem que se aprumar na vida. Isso chama-se maturidade cristã ou maturidade pessoal, aquela onde a pessoa adquire um ponto de coerência na vida. Certo? Então vamos lá. Anotar faz bem, porque você assume controle de situação quando você anota. Então eu anotei aqui um texto para me explorar e resolvi dar uma explorada nele ontem. O título é Paciência. O que significa paciência? Né? Vamos lá, vamos ler? A paciência significa qualidade ou condição de quem é paciente. Condição de paciente. 2, é a virtude que consiste em suportar males, dissabores, incômodo, resignadamente, sem revolta ou queixa. Tá. Quando nós lemos essa passagem, nós voltamos lá no Salmos 40, que o salmista é um salmo quase que você consegue lembrar dele sem ler muito. O que está escrito lá? Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Só que quando você discorre os salmos, o próprio salmista, ele dá uma ênfase do que ele viveu enquanto esperava. Então, a paciência, ela está atrelada em parceria, né, com esperar. Porque esperar uma coisa, ter paciência é outra. Às vezes você pode estar numa condição de uma pessoa paciente, mas pode estar ansioso. Então são distintos. Mas olha o que ele fala, Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor. E eu estou fazendo isso porque está frio. E ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, ouviu. Pode ser que esse salmista, né? Pode ser que o salmista tenha buscado por dias intensos, vários dias, buscado uma solução para o seu problema, para a sua causa, diante do Todo-Poderoso. A oração, ela precisa ser feita constantemente. E os próprios apóstolos disseram, eles orientaram os primeiros cristãos a orar sem cessar. Ou seja, sempre você precisa manter uma vida de oração. Aqui o salmista diz, e ele se inclinou para mim, quando Deus se direcionou ao clamor do salmista, e ouviu o meu clamor. Agora que vem aqui o ponto-chave da questão, por que ele disse que esperou com paciência? Verso 2, ele diz, tirou-me de um lago horrível. A vida dele não estava fácil. De um charco de lodo. Ele estava num estado de vergonha. Charco de lodo? A condição do salmista não estava legal. Tá? Pôs os meus pés sobre uma rocha. Tirou ele da lama e colocou sobre a rocha. Firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. O verso 4 é o que o salmista fala. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos e nem os que desviam para a mentira. Então, o próprio salmista aqui, ele está dizendo de situações que ele vivenciou, que ele viveu num estado terrível de vida, de abandono, de solidão. Em um dos salmos aqui, Davi,
ele fala da intensidade do seu sofrimento na espera da resposta, que ele diz: sou como o pelicano no deserto, como o mocho nas solidões. Você já viu um pelicano viver no deserto, rapaz? O pelicano vive em um lugar onde tem abundância de água, lagoa, onde ele possa caçar os peixinhos para ele comer. A coisa para o salmista não estava boa. E quando alguém não está bem, ele está ruim, num estado ruim, né? Ou ele sofreu uma queda espiritual, ou ele perdeu o emprego, as contas chegam e não consegue pagar. Às vezes ele é despejado da sua casa porque não conseguiu pagar o aluguel. Quantas pessoas perderam suas casas nessa pandemia? E se o país tivesse parado total, nós estava pior ainda. Quantos ficaram desempregados? Quantos que perderam seus empregos? Quantas famílias foram destruídas? Porque o mal vem e não escolheu o cara. Então, às vezes, o salmista fala das solidões que ele sofreu, ele fala das perseguições que ele teve dos seus inimigos, ele fala daqueles que agiram contra ele, chegaram para ele e disseram: cadê o teu Deus agora? Mostra o teu Deus agora. Talvez a pessoa está fazendo tudo certinho, está procurando viver uma vida correta, de repente as coisas desandam, as coisas começam a sair fora dos eixos, e essa pessoa agora fica num estado difícil. Aqui, no verso 4, ele diz que Deus não respeita os soberbos. Aquele que bate no peito e acha que a solução da vida está na sua própria força. Ei, glória, né? E nem aquele que se desvia para a mentira. Quanta mentira acontece que denigre, que complica a vida das pessoas. Quantas mentiras nós estamos visualizando nesses dias atuais? São mentiras destrutivas que destroem famílias, projetos e sonhos. Mas Deus honrou a fé de Davi. Nesse contexto todo, Davi, ele teve que esperar. E ao esperar, o que acontece com Davi? Davi sofre, né, as adversidades no tempo de esperar com paciência. Sofre as negatividades, sofre as angústias, as tristezas, as incertezas, e lhe restam as lágrimas. Tem um salmo que Davi fala aqui, que ele dormia à tarde e acordava cedo porque o sono não chegava. Mas se você não perdeu o controle da situação, o que eu quero dizer aqui nessa leitura, nesta conversa que nós estamos tendo aqui, é que você precisa ter controle de situação, mesmo em um estado difícil. Se você perder o controle, você vai querer fazer coisas contra você mesmo. Vai querer até dar cabo da própria vida, achando que você é um perdedor. Então tenha calma. Quando a tua vida chegar num estado difícil e ruim, tenha paciência, busque a Deus, busque ajuda. E tenha paciência, não queira que as coisas se resolvam da noite para o dia. Que elas não se resolvem da noite para o dia. Às vezes leva um pouquinho de tempo. Mas se você tiver paciência, você vai ser vencedor igual o salmista. Porque aqui numa leitura está escrito no verso 3, pôs um cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e o temerão e confiarão no Senhor. Por quê? Pelos feitos que Deus fez na vida do salmista. Outros sim. Nós devemos ter paciência igual o lavrador espera o fruto da terra, né? Aonde tem que crescer a árvore primeiro, para depois dar o fruto. Capítulo 5, verso 7 de Tiago diz que o lavrador deve esperar. Tiago, ele começa assim, ó. Ele começa dessa forma.
Deixa eu mostrar para você, para nós terminarmos aqui. Verso 7 do capítulo 5 de Tiago diz assim: sede, pois, meus irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Então, seja paciente, tenha calma, não queira resolver tudo da noite para o dia, tá? Tenha calma, confia em Deus, mantenha-se íntegro, mantenha o controle da situação, não perca o controle. Você pode estar num estado muito ruim, endividado, com problemas em todas as áreas da sua vida, mas calma, tenha paciência. De todas as coisas de ruim que pode acontecer na sua vida, você é a peça importante. As coisas acontecem em torno de você, mas você é a pessoa, a peça importante desse jogo, em que Deus quer te livrar de todos os males que você sofre. Mas você precisa colaborar. Se você não colaborar, se você não buscar a Deus, não deixar Deus trabalhar na tua causa, dificilmente você vai conseguir vencer. O salmista, ele esperou, ele disse: eu esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo e me pôs os meus pés sobre a rocha. Ou seja, a rocha representa firmeza, aonde nunca ele seria, as suas estruturas seriam abaladas ou destruídas. Que esta palavra te ajude de alguma forma. Que esta palavra te ajude a encontrar um refrigério na tua alma. Eu quero orar por você. Querido Deus e Pai, eu oro por teu filho, tua filha, que está passando por tribulações, angústias e sofrimento, para que o Senhor possa dar a eles a oportunidade da vitória. E que cada um, ó Pai, alcance o que precisa. No nome de Jesus, amém. Nós conversamos na próxima.